E aí pessoal, beleza? Crente Red Pill aqui. E a primeira coisa que eu preciso fazer é pedir desculpas para vocês, porque eu me ausentei por um tempo muito grande, né? Não tem nem justificativa. Na verdade tem, é que eu digo assim, não é justificável, né? Porque de qualquer forma eu poderia parar de fazer o vídeo, acabou ficando de lado e foi. Mas minha vida tava uma loucura, não que não esteja ainda, é que eu digo assim, eu tava nos preparativos finais pro meu casamento, né? Graças a Deus. Deu tudo certo. Eu tenho até umas histórias muito loucas que eu poderia até contar para vocês, mas aí vai mais para experiência pessoal, espiritual, e não só do objetivo do canal de falar sobre relacionamentos à luz, né, tanto do nosso cristianismo e da Red Pill, né? Mas eu estava passando pelo processo do meu casamento, também com faculdade, trabalho, então foi muita coisa ao mesmo tempo. Acabou que ficou de lado, mas peço desculpas para vocês novamente. E vamos para o tema desse vídeo que eu ainda não defini qual que vai ser o título que eu vou colocar, mas basicamente a gente vai falar de casamento, Red Pill, e do ginocentrismo nas igrejas, porque eu acho que é o assunto assim, cara, talvez mais importante assim que eu tenho visto, que eu preciso falar, e não só aqui, mas que a gente precisa discutir nas igrejas, cara. Eu vejo que tem um movimento muito grande de pastores que eles fazem com que os homens sejam castrados. E eu digo assim, cara, isso no geral, porque a gente tem pastores que incentivam homens a perdoar traições, né? A gente tem pastores que fazem com que o homem seja humilhado dentro de casa. Pô, cara, já pensou você ter que negociar sexo com a sua esposa? Isso é absurdo, né? E eu vejo assim que as igrejas, elas levam as coisas de uma forma que o homem se humilha dentro do casamento, cara. Então, olha só como isso é negativo. Isso sem contar, né, toda aquela ideia boba, ridícula de cavalheirismo e etc. Como a gente já sabe aqui, quem é mais do meio da Red Pill sabe o quanto isso é ridículo, o quanto o cavalheirismo ele só serve para sofrimento masculino e tornar você um vassalo, um escravo. É para isso que serve o cavalheirismo, e a gente já tem um conhecimento pleno sobre isso, né? Então, basicamente, né, a minha ideia nesse vídeo aqui é a gente se aprofundar um pouquinho, né, até para não ficar muito longo, a gente se aprofundar um pouquinho nessas questões. Eu acho assim que o mais importante é que as mulheres, elas acabam tendo certos mecanismos de defesa, tanto que eu participo de alguns grupos cristãos, e eu fiz até um teste, digamos assim, um teste social, que teve um post que uma moça fez assim: homens, o que faz vocês perderem interesse em uma mulher? Aí eu coloquei exigência de cavalheirismo. Cara, o ego feminino é muito frágil. O tanto de mulher que veio muito brava, né? É porque é engraçado isso. No grupo cristão, a braveza é controlada, né? Para não falar que a pessoa tá se descontrolando, etc. Mas você vê o quanto o ego feminino é frágil. Porque, primeiro, elas se fazem de sonsas, porque a gente sabe muito bem que cavalheirismo não é a pessoa ser educada, independentemente do que essas, eu diria até desonestas, dizem. Cavalheirismo é um conjunto de regras que existe desde da era medieval, né, que basicamente são como o homem deve tratar a mulher, que eu acho ridículas. Por quê? Porque ela tem base apenas na questão do órgão genital. Eu tenho que tratar você diferente só porque você nasceu com vagina, entendeu? Isso pra mim é uma coisa que não faz sentido nenhum. Eu sou a favor de tratarmos as pessoas diferentes pelo que elas são, pelo que elas representam. Inclusive tem alguns idiotas que usam, por exemplo, o verso bíblico que Paulo fala, né? Que a mulher é o vaso mais frágil, tal. Que isso eu entendo assim que é basicamente a questão de que existem realmente alguns trabalhos, algumas coisas que a mulher não consegue fazer. E realmente não consegue. Mas a Bíblia não fala de cavalheirismo, gente. Não fala, né? Inclusive, cristão que defende cavalheirismo e quer usar de alguma forma a Bíblia, só é burro. Porque não existe cavalheirismo na Bíblia. Cavalheirismo é um movimento medieval. E aí a gente tem nas igrejas sendo pregado, né, que o homem tem que ser cavaleiro, etc. E é enfatizado tanto os deveres masculinos,
E os deveres femininos, eles são deixados sempre de lado, cara. Isso é impressionante, seja no contexto mundano ou no contexto evangélico, né? E isso é absurdamente ridículo, sabe? O pastor que incentiva a mulher a ser vagabunda, porque pra mim é isso que você incentiva. A mulher que ela busca um homem com base em valores, né? Porque qual que é o nosso contexto social? A mulher, ela normalmente quer um homem que vai ter casa, carro, etc. E muitas mulheres que se portam realmente como vagabundas vão para a igreja depois de já ter rodado o mundo inteiro, ter filho, etc, etc. E se utilizam, desculpa, o telefone tocou aqui, mas eu já atendi. E se utilizam da igreja para zerar a quilometragem. Isso é uma coisa que vocês escutam bastante aqui no meio Red Pill. E tem pastores que incentivam homens bons a se casarem com esse tipo. Oh, meu Deus. Voltando. E tem pastores que incentivam homens bons a se casar com esse tipo, essa qualidade de mulher, cara. Que isso é absurdo. Eu vi um vídeo de um coitado, né? Você vê como uma cabeça da pessoa alienada. O cara, ele queria namorar a menina, e aí depois dela ter 3 filhos, ela aceitou namorar com ele. Ou seja, depois de já ter sido rodada, de já ter passado na mão do Giga Shed, do malvadão, e ter 3 filhos, nem sei, né, do contexto, se era de um pai só, se eram de 2 pais, aí ela aceita ficar com o cara. E o boboca falando, graças a Deus, graças a Deus. Cara, pelo amor de Deus, olha como tá a cabeça do homem, assim, de aceitar tão pouco, ou quase nada. Até porque quando o homem exige alguma coisa, ele é viado. Isso é absurdo. O homem, se ele tem a mínima exigência, ele está fazendo força para gostar de xereca. É uma coisa que eu não consigo entender, cara. A mulher, ela exige diversas coisas absurdas e o homem não pode exigir nada. E aí os pastores, eles têm essa visão ginocêntrica, que pra mim, eu vou dizer pra vocês, eu não lembro nem se eu já disse isso no canal, que já faz um tempão que eu postei vídeo. O feminismo de direita, ele é pior do que o feminismo de esquerda. Muito pior. Porque o feminismo de direita, ele se traveste de tradição, de coisa boa. E é a mesma coisa, só que com uma roupagem diferente. Gente, pior do que o feminismo é o ginocentrismo. O ginocentrismo é muito pior do que o feminismo. Colocar a mulher em primeiro lugar em tudo e a mulher é sempre a prioridade, isso é muito pior do que o feminismo de esquerda. É muito pior. E muitas vezes nós nos atentamos ao inimigo errado. O ginocentrismo é o grande inimigo. O ginocentrismo é o grande problema. Inclusive, cara, casamento hoje em dia, no geral, é uma coisa muito complicada, né? É um assunto assim, extremamente complicado, ainda mais quando a gente fala na questão do homem, né? O homem hoje em dia ele só tem a perder no casamento. Aí você até pode me perguntar, não, mas você é idiota, então por que você casou? Existem as red flags, né, como nós conhecemos, e para mim também existem as green flags, digamos assim, né? As bandeiras que identificam coisas boas. Eu casei com separação total de bens e a minha esposa aceitou isso tranquilamente. Nós conversamos muito sobre essa questão de red pill, etc. Minha esposa é mais red pillada do que muito homem por aí, cara. E eu acho assim que o mais importante é que eu tenho essas conversas francas com ela, cara. E eu percebo que ela não tem características que as outras mulheres têm. Digamos assim, as mulheres comuns. Então, cara, pode ser que em algum momento eu me lasque? Até pode ser que sim, porque eu acredito assim que, por mais que eu confie na pessoa, e essa é uma conversa que eu tenho com ela, né, por mais que a gente confie um no outro, eu só garanto a mim mesmo. Assim como ela só garante ela mesma. Né? Qualquer um pode cair. É óbvio que eu não planejo nada disso e Deus o livre guarde. Mas eu só garanto a mim mesmo, entendeu? Mas eu acredito até, uma coisa assim que eu falo, que se não der certo com ela, eu não tenho esperança de dar certo com ninguém, porque a forma que a gente tem essa adaptação, essa sinergia, eu não digo nem de questão assim de ficar, como é que fala, romantizando, né, idealizando, mas sim porque as ideias elas realmente batem muito, cara. Pô, uma mulher que ela vê as características femininas, o profano feminino, e não fica ofendida por isso é muito raro. Imagina achar outra pessoa que pensa assim, ia demorar muito. Então eu até penso assim, puta, se não der certo aqui, lascou-se. Mas isso é pra gente
analisar assim bem superficialmente, cara, como até mesmo dentro das igrejas, eu digo mais do meio evangélico porque eu tenho mais contato no meio evangélico, como as igrejas elas fazem com que o homem seja um gado, um idiota, né? Elas idiotizam o homem, ajudam o homem a ser um boboca. Pô, isso pra mim é absurdo, cara. É incrível, né? Incrível de forma ruim, né? No fator ruim. Então, pra mim, acima de tudo, o mais importante é que você se valorize. É que você tenha noção do seu valor. E eu não digo isso como as mulheres costumam dizer, que é pra iludir as pessoas. Não. Se você é um cara nota 5, procura uma mulher nota 5. Se você é um cara nota 3, procura uma mulher nota 3. Não vai procurar com licença da palavra, gostosa, lá, nota 9, 8, porque não é do seu nível. Não faça igual as mulheres de baixo valor fazem. Porque é isso que elas fazem. Elas são nota 3 e querem um homem nota 7, o que não faz sentido nenhum. Então, acho que acima de tudo isso é o mais importante. Mantenha suas características masculinas. Procure uma mulher que mantenha também as suas características femininas. Essa mulher vai aceitar que você é o líder? Ela vai se submeter a você? É o mais importante, cara. Entendeu? Olhe com grande atenção as red flags, a como vocês vão resolver os problemas. Perceba a forma que ela te trata. Cara, pra mim, eu sou aberto com todo mundo. O casamento, ele tem muitos riscos para o homem, mas Deus fez o casamento porque ele é bom. Pra mim, o grande problema do casamento é o Estado se enfiar no meio. Esse pra mim é o grande problema do casamento, né? Ter o Estado como um terceiro componente ali. Mas eu acho assim que no geral é isso, né? Depois a gente pode até se aprofundar em algumas outras coisas em relação a esse assunto, mas no geral é basicamente isso, cara. Eu espero que vocês continuem bem, que vocês voltem a acompanhar esse humilde canal, né? Novamente me desculpem por ter ficado tanto tempo ausente, né, sem postar vídeos. Eu realmente estava correndo com essa questão do meu casamento. Inclusive eu estou casado, assim, só para vocês saberem, há 1 mês e pouquinho. Então faz pouquíssimo tempo que essa loucura da vida acabou. E eu também, é claro, pelo menos é o que eu penso, né? Casamento é para formação de família. Então eu planejo que daqui a 1 ano, 1 ano e pouquinho mais ou menos, a gente tenha nosso primeiro filho. E é isso, gente. O que vocês quiserem conversar, estou aqui. Tava respondendo uns comentários também de anos, 1 ano, 1 ano e meio atrás, que eu não respondi na época. Então, novamente, me perdoem e peço que vocês continuem acompanhando o canal. É isso, gente. Um forte abraço e tchau, tchau.